Finalmente está aqui o meu build completo, né? Finalmente chegaram todas as peças, hora de eu começar a montar isso tudo aqui. Vamos lá, cachorro, hora do trabalho. Deixa eu fazer primeiro o unboxing dessa preciosidade aqui, né? Peça mais sensível de todo o build, porque isso aqui é uma bomba relógio que esquenta pra caramba. Olha só, até brilha, coisa bonita aqui, ó. Coisa maravilhosa. Aqui a placa-mãe, Asus Z790M. M Mobile, porque é a menorzinha. Não peguei a grande porque era R$ 1.000 mais caro. Essa placa-mãe aqui é uma das Z790 mais baratas que tinha. E, sinceramente, tem tudo que eu preciso. Não tem nenhuma característica que vai fazer falta de uma grandona. Essa placa-mãe aqui, comparada com a versão da Gigabyte e de outras marcas, essa Z790M, no geral ela tem uma dissipação de calor levemente pior do que as outras, né? E não há nada muito definitivo numa placa-mãe, mas como eu vou usar esta gracinha aqui, todo aspecto de calor acabou sendo importante, né? Acabei investindo nisso, então vamos ter que esfriar bem esse build. Então tá, vamos para a primeira parte, a instalação dessa belezinha aqui do CPU. A série Intel, o LGA 1700, que é em série 12, 13, 14, tem um pequeno problema de aquecimento, porque o slot da placa-mãe, backplate, mas aquela pecinha onde vai o processador, a molinha e onde encaixa ali. Como é um processador que esquenta muito, e os cores, independentemente, às vezes uma parte dele esquenta mais que a outra, ele tem uma tendência a se curvar por causa do aquecimento de certas partes. Então a solução para esse probleminha aqui, lançaram esse LGA 1700 Thermal Contact Frame. O que essa belezinha aqui faz? Eu removo o contact plate original, coloco isso aqui por cima e o cooler vai ter o máximo de contato possível com o CPU, sem nenhuma desvio ou dobro para aquecimento. O processo de instalação disso aqui é meio complicado. Tem um vídeo lá do canal aquele Linus cabeludo lá, não lembro o nome dele, Game Nexus, que aí ele faz um tutorial certinho de como fazer isso. E sinceramente é a parte que eu tô mais cabreiro, porque tem que ser exatamente colocado no local. Se tu deixar um pouquinho frouxo em alguma parte, o contato não vai ser muito bom. E se tu deixar apertado demais, vai dar algum problema, principalmente de comunicação com as memórias RAM. Por que? Não sei, mas tem que ser de certa forma perfeitinho, então vamos tentar fazer aqui do jeito certo. Tá, vamos começar removendo essa pecinha de proteção. Aqui está o meu LG. Eu espero que os pinos estejam todos intactos. Agora eu vou abrir a gaiolinha, remover essa parte aqui para baixo. Aqui está o CPU. Cuidadosamente vou inserir no slot. Perfeito. Agora usando essa essa pecinha de torque que vem junto com o backplate, vou remover esse backplate original da Intel. Tirei a parte de cima, removo a parte de baixo. Aqui os parafusos eu devo manter, porque é o que eu vou usar aqui com esse thermal backplate. E agora, hora da instalação. Coloco cuidadosamente em cima. A forma de apertar isso aqui, coloco os 4 parafusos no slot original. Agora, idealmente eu teria uma máquina que apertaria os 4 parafusos ao mesmo tempo e desceriam todos juntos. Como não é o caso, eu vou ter que fazer uma certa precisão aqui. Eu vou primeiro pego um parafuso, e giro no sentido anti-horário até ele fazer um clique. E quando clique, quando ele faz a volta completa do parafuso. Vou mostrar. Clique aqui, ó, de novo para ver. Quando chegar lá em cima, ele vai fazer um clique. Clique, foi quando desceu. Daqui eu vou apertar 90 graus.
Mesma coisa no segundo parafuso. Giro no sentido horário, giro no sentido anti-horário devagarzinho. Clicou, giro 90 graus. E agora com os outros dois, anti-horário, até clicou, giro 90 graus. Aliás, 180, né? Eu tô girando 180, tô falando 90, girei 180 graus. Mesma coisa aqui. Aqui, achei. Clicou, giro 180. E agora cada um deles eu vou girar 90 até ficar apertado. Gira, 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 gira. Aqui, cheguei, senti um certo torque, senti agora uma leve pressão. Eu só giro mais um pouquinho até dar um torque um pouquinho maior. E vou partir pro próximo. Aqui, senti um leve torque, dou uma leve apertadinha, pronto, já está bastante. Aqui em cima também. Senti a pressão, dou só mais uma leve giradinha. Esse foi meu cachorro. E aqui também, girei até o final, senti um torque, mais uma leve pressão. Beleza, é para estar perfeito. Aí você pode ver, ó, posso mexer para um lado e para o outro, não balança. Silêncio, cachorro. Posso mexer para um lado e para o outro e acredito que essa já seja a pressão perfeita. Tomara que dê tudo certo. Só lembrando, é necessário isso aqui? Não é necessário, mas se for colocar, é bom que seja com uma precisão perfeita. Isso aqui, vi vários vídeos de gente instalando, alguns conseguem diminuir até 10 graus no CPU. No pior dos casos, ele continua exatamente igual. Então não tem problema arriscar e colocar isso aqui. Vamos para a próxima etapa. Aqui, a próxima etapa vai ser instalar essa placa-mãe nesse gabinete. Esse aqui é um Super Frame Aquário, já vem com 6 ventiladores. Vi no canal do Linus Cabeludo, lá, esqueci o nome de novo, Game Nexus, que era um dos piores gabinetes que ele já fez review, mas é porque ele é uma cópia descarada de uma outra versão, que aparentemente a marca não faz nem questão de diferenciar, eles esperam que as pessoas confundam, mas é um gabinete excelente. O original ele tinha espaço para 3 fãs aqui, 360. Esse aqui tem para 240 ou 280. No review dele, o aquecimento disso aqui era um pouquinho acima do normal. Além de alguns outros problemas aqui na parte de trás, nas conexões com tinha alguns problemas na conexão com HD ou com SSD. Mas para mim não vai fazer nenhuma diferença porque eu vou usar um NVMe. Um dos problemas, como mencionado, era o aquecimento em excesso. Deixa eu tirar essa parte aqui, ó, que belezura. Uma das coisas informadas ali também era o problema que ele, de certa forma, aquecia mais do que outros gabinetes de aquário do mesmo modelo, mas talvez seja porque os fãs que venham não sejam tão potentes, né? Principalmente para aguentar uma belezinha como essa. Então, eu comprei alguns outros ventiladores, uns do Arctic, que eu talvez instale mais tarde. No momento eu vou deixar assim, mas eu vou só substituir esses aqui do lado de 120 por 2 de 140, para ficar um fluxo de ar um pouquinho mais forte. E em cima vai um water cooler, beleza? Então, primeiro eu vou tirar essa parte daqui. Tirei essa placa de trás. Vamos remover os ventiladores. Essa ventoinha que eu estou tirando tem 6 pinos, porque tem LEDs internas, né? Mas como eu vou priorizar fluxo de ar aqui nesse caso, vou desembelezar um pouco em detrimento do poder de resfriamento. Ó, os fãs que eu vou colocar, esse Montec de 140 mm, não é um fã de marca qualidade altíssima, mas ele tem um excelente custo-benefício. Tem LEDzinho também aqui na frente, tem a entrada de 4 pinos normal, mais o LEDzinho, depois eu mostro esse encaixe. E se forem comprar fã de 140, uma regra primordial é não compre um fã 140 vagabundo, tá? O princípio dele é ser melhor que os de 120, então se comprar um de 140 que seja ruim, um de 120 provavelmente vai ser melhor. Então compre no mínimo um intermediário, mas que seja pelo menos bom. Esse aqui é bom, esse aqui era um preço legal. Perfeito, instalado com sucesso, vamos para o próximo passo.
Agora eu vou instalar o IO Shield, essa parte aqui traseira de conexões, que é o que se comunica com isso, né? Se encaixa aqui, se encaixa primeiro aqui atrás do gabinete para depois colocar a placa-mãe. Vamos encaixar aqui. Perfeito. Aliás, uma outra peculiaridade desse computador aqui, na hora da montagem, eu removi esse vidro aqui. Esse outro aqui não é apenas puxando, ele é preso por dois parafusos, esse aqui em cima e esse aqui embaixo. O problema desse aqui de baixo, que é ele já vem com ventiladores, não tem espaço suficiente para eu poder manusear aqui e remover isso aqui. Eu vou ter que achar uma chave menor, aquelas com a bundinha bem pequenininha. Eu provavelmente vou ter que remover essas ventoinhas aqui para dar um jeito. É um dos probleminhas aqui. Então vamos lá, remover aqui a parte de baixo. Tira esses parafusos. Segura a parte de baixo e arrasta ele para frente. Aí tirar e separar ele. Eu vou remover esse ventilador aqui, pelo menos para poder manusear aqui em cima e remover aquele vidro. Dá para ver que o gabinete agora ficou um pouco menor do que antes, porque essa é a parte de baixo, é uma espécie de tampa, que aí tu pode colocar uns ventiladores aqui por baixo se quiser, e os cabos da parte da frente que ficam ali protegidos, né? Depois eu entro mais em detalhe sobre isso, mas no momento eu vou tirar esse vidro frontal. Tirei os parafusos, removo essa parte frontal aqui, e agora eu vou ter mais espaço para trabalhar e colocar a placa-mãe ali dentro. Agora aqui, para encaixar a placa-mãe no gabinete, são essas entradas aqui. Esse buraco, esses dois aqui e mais outros ali. São 8 ou 9 no total. Os parafusos para isso não vêm na placa-mãe. Na verdade, eles vêm junto com o gabinete. Tem uma caixinha, separei todos. E se for olhar de acordo com o manual aqui, né, caso tenha alguma dúvida, parafuso da placa-mãe e do drive 2.5, que é o SSD menorzinho. 22 vai ser esse aqui, então eu vou pegar a placa, vou encaixar aqui. Agora eu vou deitar a placa-mãe em cima dessas entradinhas aqui no gabinete, essas entradinhas mais saltadas aqui, vou encaixar direitinho. Vou ter que remover esse ventilador aqui, porque eu vou ter que apertar a placa-mãe naquele IO Shield ali, e isso aqui tá me atrapalhando. Tá, beleza, placa-mãe instalada com sucesso. Confesso que foi até meio difícil de conectar o IO Shield aqui com a placa-mãe. Tive que empurrar com força, engatar, fiquei com medo de quebrar alguma coisa ali atrás, mas enfim, tá tudo certo. Presumo, né? Aqui, beleza. Próximo passo vai ser a instalação do water cooler. Peguei esse aqui, One Power Spectra, achei na Terabyte por... Tava R$360, um dos mais baratos de water cooler, 360. É uma boa pedida. Eu vi uns reviews antes, né, dos que tinham lá nessa faixa de preço, e esse aqui parece ser, de certa forma, muito bom pelo preço dele. Gela bastante. Então agora vamos abrir, instalar em cima e vamos instalar esse water cooler que é uma das partes mais complicadas na minha avaliação. Beleza? Vamos lá. Abrindo aqui, vamos separar as peças. Ele vem já prontinho para os dois tipos de CPU. Tem aqui tanto para Intel quanto para processador AMD. Esse aqui já não vou usar, beleza, já deixo de canto. Vem com uma pasta térmica, que é o que eu vou usar. Se gela bem, deve ser boa. Vou usar esse aqui mesmo. Radiador 360. É um radiador de 27mm, né? Tem uns que são de 45mm, se não me engano, mas é mais raro. Acho que nem tem no Brasil, mas enfim. É 27mm por... sei lá que diabo quanto que é. Isso aqui eu vou botar no topo. Tanto a bomba quanto os ventiladores, eles têm RGB. E mais esse splitter aqui de PWM. Põe isso aqui no PWM da placa-mãe. E os outros três aqui, então, é um splitter para cada uma das três ventoinhas. Agora eu vou tirar a parte de cima aqui para poder visualizar melhor. Aqui a parte de cima. Vou fazer a saída do ar. Próxima etapa, instalar a parte superior do water cooler. Beleza?
Aqui, terminei de montar a parte de cima do water cooler. Isso aqui foi difícil pra caramba de botar. Eu devia ter colocado os ventiladores do water cooler antes de colocar a placa-mãe, porque foi bem complicado aqui de encaixar. Uma coisa que eu já vi aí com esse gabinete, se eu quiser fazer um push and pull aqui, não vai dar certo. Não vai ter espaço bastante aqui entre a placa-mãe e as ventoinhas. Antes de colocar o water cooler, agora na parte de trás tem que colocar esse backplate aqui encaixado. Isso é o que vai segurar o cooler do outro lado. Aí aqui ele tem um encaixezinho em todas as pontinhas, ó, de níveis, para dependendo qual tipo do processador de Intel que tu vai usar. Para esse LG aqui, o engate vai estar no nível do meio. Aqui na pontinha ele já 1366, logo acima ele já 1700. Aqui, todas as 4 pontas vão estar assim para poder encaixar aqui. Aqui, ó. Encaixou ali perfeitamente, né? Mas como ainda vou inclinar o computador para poder encaixar o water cooler, isso aqui ia escapar. Então ele tem essa fita dupla face aqui para eu destacar e colar aqui para ficar grudadinho. Removi aqui e agora vou colar aqui. Aqui seguindo o fluxo de acordo com o manual mostrando a Intel. Eu coloquei as plaquinhas, eu coloquei essas presilhas aqui, prendi no water cooler e agora eu vou conectar aqui e prender e parafusar lá nos cantos. Eu vou colocar a pasta térmica e colocar isso por cima dessa forma, espremido, e parafusar ali. Antes, remover esse plástico aqui, né? Porque se não remover, daí fodeu, acabou tudo. Lembre-se sempre de remover esse plástico antes. Aqui a pasta térmica, cada um tem seu padrão, né? De fazer X, bolinha. Eu, como quero espalhar muito bem, não deixar nenhum core, eu vou botar um pouco no meio e vou fazer a famosa técnica da pazinha. Vou espalhar em tudo aqui antes de botar o cooler. Isso aí, essa vai ser minha passada. Bem pouquinho e muito espalhado. Na filmagem parece ter uma tonelada, né? Mas não, tá bem. Tive que espalhar um monte para conseguir cobrir toda a área. Aí, o water cooler conectado. Isso aqui não deu de fazer sozinho, precisei de ajuda. Um para apertar e outro para botar os parafusos, mas é complicadinho. Perfeito? Vamos para a próxima etapa. Canseira da porra. Bom, agora a próxima parte, memória RAM. Comprei essa aqui, Kingston Fury Renegade de 6800 MHz. Para foco em jogos, 32 parece ser o suficiente mesmo para um build grande hoje em dia. Então tá, vamos lá abrir. É uma dúvida que o pessoal pode ter, né? Tenho 4 slots aqui, onde eu conecto as memórias RAM. Se dá uma olhada aqui em algum lugar, nessa parte aqui, ó, vai ter lá, ó, pela ordem. Então temos A1, A2, B1 e B2, né? Onde o cara conecta, porque a gente deseja ter o dual channel, né? As duas memórias são lidas e escritas ao mesmo tempo, que dobra a velocidade de comunicação entre o CPU e a memória RAM. Muita gente se confunde aqui, coloca os dois no A1, A2 ou no B1 e B2, mas não. A gente geralmente tem que colocar no A1, B1 ou no A2, B2, né? E aí pode ficar na dúvida qual seria o certo, né? Dizem que de forma geral pode ser ou A1, B1, ou os dois pretinhos ou os dois cinza. Mas para garantir, como é que tu vai saber qual é realmente o recomendado? É simplesmente olhando no manual da placa-mãe. Perfeito, aqui no manual tu vê na parte da memória RAM A1, A2, B1, B2, como eu tinha falado. E aqui claramente, primeiros slots A2, B2. Então é onde vai ser colocado, beleza? Então não vou filmar colocando, mas só mostrando aqui. Abre os pininhos. Essa parte aqui no meio tem a posição diferente na DDR4 e DDR5. Então se tentar botar a memória errada, simplesmente não vai encaixar. Aí uma dúvida que pode ter sobre DDR5. Tu vê que o furinho é no meio, né? Aí o cara não sabe se é para botar desse lado ou desse lado, né? Na verdade ele não é exatamente no meio, né? Ele tem uma leve diferença, mas para sanar as dúvidas, onde tem a marca do negócio, ó, atrás aqui são
outras especificações, mas por via de regra, onde tem a marca da memória, ela fica voltada de costas para o CPU. Eu mostrei aqui na placa-mãe, né, no manual da placa-mãe, onde se posiciona a memória. Mas antes de tudo, lê o manual da placa-mãe. É fundamental para ver tudo que tu vai usar e praticamente muita coisa que tu nunca vai usar. Lê isso aqui tudo em meia hora. Olha cada conector para que serve, como conecta. Normalmente quando terminar o livro tu vai esquecer muita coisa, mas não tem problema, porque depois quando for conectar tu vai só dar um toque e vai relembrar. Ah, tá, já vi isso, já sei onde conectar essa coisa. Leia o manual da placa-mãe. Que a próxima etapa agora, o meu SSD. Peguei um NVMe de geração 4. Tem os que são de geração 4, que tem velocidade 2500, né? Esse aqui, acho que beira os 7000, então tá ali quase no limite da geração 4, né? Então, vou fazer um unboxing aqui. Isso aqui é o meu SSD. Detalhe, o que são essas coisas aqui? Isso aqui é um dissipador de calor. Por que isso? Porque o PCIe 4.0 já começa a aquecer demais. Na próxima geração, PCIe 5 e as memórias RAM da próxima geração, eles vêm tudo com um fã interno. No cantinho tem o próprio resfriador, né? Que gera muito calor. Esse aqui vem com esse dissipador de calor, que aí eu removo isso aqui e coloco embaixo e protejo o SSD e faz com que ele resfrie um pouquinho melhor. Esse aqui é o engate onde eu vou pregar e aqui onde eu vou botar na placa-mãe. Aqui encaixei ali e agora fica essa frestinha onde eu ponho o parafuso ali. Talvez eu tenha que mudar esse SSD de lugar e colocar ali embaixo aqui, porque olha só como está próximo do slot da placa de vídeo. E a placa de vídeo é uma tora, talvez entre em conflito até com esses tubos que estão aqui embaixo. Não sei como é que vai ser, mas por enquanto vamos deixar assim, né? E agora vamos à parte mais importante, parte magnífica desse build. RTX 4080 Super. E vale a pena comprar uma Super porque ela é basicamente a 4080 normal, só que mais barato. Vale toda a pena comprar isso aqui. Bora fazer um unboxing e instalar essa belezinha aqui. Aí no 3D, apesar de ser um nome mais underground, ele está no mercado há bastante tempo e a confiabilidade dela tá boa. E o preço está mais acessível, tá? Sobre as série 4000 em geral, né, com uma coisa que aquece bastante, é bom que seja uma de triple fan e uma de dual fan, né? Mas série 4000 compra de triple fan e tem que ser a gorduchinha de triple slot. Ocupa 3 slots, 3 ferrinhos do gabinete. Tem as mais fininhas que ocupam 2 slots, quer dizer que ela é mais fininha, vai ter menos metal para dissipar o calor, então não vai valer a pena. É sempre bom, pega uma de triple fan e que ocupa 3 slots. É grande, gordinha, mas vai ficar resfriadinha, beleza? Uma coisa que o pessoal anda fazendo hoje em dia bastante é a verticalização da placa, né? Em vez de eles inserirem assim, da forma normal, só para de baixo para cima, estão inserindo assim. Como é que funciona? Vai ter que comprar um cabo adaptador que se conecta na placa-mãe e vai ter que comprar um suporte de metal que encaixa no gabinete e faz com que tenha uma base vertical para a placa de vídeo. Esse gabinete aqui em especial, ele já tem um suporte para verticalização, só não tem o cabo, eu teria que ter comprado porque eu não vou verticalizar. Né? Quais os problemas de verticalizar? Umas coisas que o pessoal fala que eles acham que fica mais bonito com as ventoinhas para fora em vez de para baixo. Não fica mais bonito, com certeza. Mas um dos grandes problemas é porque, como a ventilação vem de baixo em muitos builds, tu tá botando assim, o ventilador vai estar soprando para dentro e além de que, em muitos cases, o vidro do gabinete vai ficar muito próximo, não vai ter muito espaço para a placa respirar, então só vai atrapalhar. A única coisa que me faria verticalizar, que é uma coisa que me fez pensar, é por causa do water cooler. Se eu verticalizar a placa, o water cooler se estourar, ele cai tudo ali no chão, não acerta a placa. Se tiver de forma normal e der problema no water cooler, vai cair em cima, pode danificar os componentes. É a minha única preocupação, mas que seria uma grandíssima preocupação, né? A maior de todas. Mas enfim, considerando que isso não aconteça, eu não vejo absolutamente nenhum motivo para querer verticalizar a placa, além de querer mostrar para os outros que é a moda. Mas vamos agora fazer a instalação disso. Vamos lá, primeira etapa, eu vou desconectar essas 3 slots aqui. Por que vão ser esses 3? Porque a placa de vídeo tem 3 slots aqui. Essa aqui é a parte da verticalização que eu falei, que eu não vou usar. E vou encaixar naquele buraco, espero que isso aqui e nem isso aqui atrapalhe ali. Vamos ver como é que fica. Outra coisa de falar, como que remove esses slots aqui? É literalmente quebrando. Eu tinha que fazer isso antes de botar a placa-mãe aqui, justamente para evitar que isso aqui acabasse encostando nos componentes, né? Não é o caso, não vai encostar, não tem nenhum capacitor alto aqui, né? Se tivesse alguma coisa tipo isso ali no canto, aí eu seria obrigado a remover, mas vai dar de remover, só tem que tomar cuidado para não encostar em nada, não arranhar, beleza? Então, quem for montar o computador, remove essas grades antes de botar a placa-mãe da próxima vez. Aqui, coloquei
Tá aqui esta maravilha. Ainda tá deitado, né? Mas enfim. Isso aqui atrapalhou, cara. Olha ali a distância que tá. Isso não tá muito normal não, mas aparentemente tá tudo certo. Meio apertado, mas tudo certo, né? Uma coisa legal dessa placa de vídeo, essa aí no Edge vem com esse apoiozinho aqui, ó. Um tripézinho de sustentação da placa. É importantíssimo, tá? Se tu tem uma série, se tem uma placa de vídeo 3000 ou 4000, tu precisa botar um apoio ali na pontinha, porque senão com o tempo vai entortando a placa com peso e o conector na placa-mãe pode acabar quebrando, tá? Tem várias fotos na internet, vai ver daquilo ali rachando com o tempo, por causa do peso, vai caindo sempre, então é bom ter uma sustentação. Põe, sei lá, um toquinho de madeira, um bonequinho, alguma coisa que fique na pontinha da placa aqui. Não, você está vendo, caguei também. E isso aqui vai fazer a sustentação dela, beleza? Legal. Aí, como ficou? Show de bola. E agora, próxima parte, a instalação da fonte. Inicialmente eu tinha pegado uma fonte de 850 watts, mas resolvi pegar uma de 1000. Um processador desse foi melhor uma de 1000, tá? Peguei essa aqui, Superfloor Leadex, é uma 80 Platinum. Assim, para te comprar fonte, vai no site lá no PSU Tire List, olha a lista de fontes lá, tem de rank A, rank F, né? Por exemplo, eu peguei inicialmente uma Super Frame lá, só depois eu olhei no site era rank F, que troque imediatamente, né? Como com fonte não pode brincar, né? Se uma peça aqui não funciona, ela não deixa de funcionar, mas se a fonte for ruim, vai queimar outras peças provavelmente, né? Essa aqui tava no Tire A, muito boa, tá? E tava com um preço muito bom, paguei 900 e poucos reais. Eu recomendo sempre pegar pelo menos uma Gold, tá? Pelo menos um bridge grande assim, né? Tu vai ter que pegar uma fonte boa. Essa aqui era Platino, 1000 watts e no rank A de confiabilidade no PSU Tire List, valeu muito a pena. E eu agora vou fazer a instalação aí, beleza? Para botar fonte não tem nenhum segredo, é só fazer igual a imagem aqui. Tá aqui encaixada. Aí, beleza. Todas as peças encaixadas e nenhuma ainda conectada. Hora de todo o cabeamento. Vou começar com esses aqui de energia. Vamos lá. Primeiramente, mais fácil da placa-mãe, 18 pinos mais 10, dá 28. E que conecta do outro lado na placa-mãe, onde tem apenas 24. É esse cabo aqui e sai 24 pinos do outro lado. O que fica pelo caminho, não sei, mas é assim que funciona. Agora eu vou conectar a força aqui do CPU. São 4 pinos mais 8 pinos. Na fonte tem 2 cabos de CPU, ambos de 8 pinos. Um desses cabos na entrada da fonte e coloco no 8 pino. E o outro, na entrada da fonte com 8 pino. Uma das pontas dá para dividir em 2. Aqui, estava junto, divido em 2 e coloco uma lá naqueles lotes de 4. Cadê a droga dos lotes? Aqui. Na verdade não necessita, geralmente é só para quem faz overclock extremo, porque esses 8 pinos já tem amperagem o bastante para poder abastecer até 330 watts do CPU. E dificilmente um 14900 vai passar disso, mesmo sendo um power hungry CPU. Próxima etapa, conectar a placa de vídeo em 12 pinos, que aí ele vem este adaptadorzinho, são 3 PCIe que tem na PSU e o conector do outro lado é o que vai acabar indo aqui, beleza? Agora que eu vou conectar esse conjunto de cabos do gabinete, né? O que são os cabos do gabinete, né? Lembre-se que quando você está usando seu computador, tem o botão Power, botão Reset, botão USB. A mágica por trás disso, se tu nunca pensou, são fios que tu tem que dar um jeito de encaixar na placa-mãe. E num lugar bem específico que é a hora que se tu não consultou o manual, tu não tem como saber. Os primeiros cabos que eu vou conectar vão ser os dois USB. USB 3.2 tamanho normal e USB tipo C. No manual aqui, vai ver que desse lado aqui, vamos ver se dá de ver. Cadê o meu dedinho aqui? USB tipo C, que é o pequenininho, e USB normal aqui. 8 USBzinho, 9 USBzão. E aí vou conectar nos respectivos slots esses dois cabos designados. Aí beleza, encaixei os dois USBs aqui. Agora vou conectar o áudio frontal, de acordo com o manual. Front Panel Audio Header, botão 15. É aqui. E na placa mãe é
aqui no cantinho, embaixo daqueles 4 capacitores. Aí pode perguntar, tá, tem necessidade, né? Porque isso aqui é para botar um plug de áudio, alguma coisa aqui. Eu praticamente não é necessário, né? Até porque temos tudo atrás. É a mesma coisa pro USB. Não é necessário botar essas duas toras aqui, mas é para ter a comodidade do USB frontal, né? Mas se tu não quiser botar nesses 3, beleza, tem tudo atrás ali também. Aí vai de ti, né? Eu acho que é bastante bom ter isso aqui na frente, né? Agora que o botão Power e o Reset, os dois vêm desse mesmo cabo. E aí só olhando a placa-mãe para saber onde botar, que esses aqui são os mais específicos de todos. Aqui, a gente vem aqui, System Panel Header, é por aqui em algum lugar. Mas enfim, o que eu vou conectar aqui é o Power e o Reset, esses dois pinos que tem. E aí como é que está a indicação aqui no manual? Power são 2 pininhos, o positivo no Power Button e o negativo no Ground. Mesma coisa aqui no Reset, positivo vai aqui e o negativo no Ground. Aí aqui atrás tem a indicação, né? Esse é o Reset e esse é o Power. Mas para saber onde é que é o negativo e o positivo de cada um, tem um macete aqui. Deixa eu ligar a luz aqui. Tem um macete aqui para saber qual que é o buraco positivo e negativo. Ó. Aqui embaixo ele tem uma indicação, tá vendo aquela setinha ali? Esse indica onde é que é o polo positivo, mesma coisa aqui, polo positivo. Então já seguindo as instruções do manual, já dá de saber onde se encaixa isso aqui. Agora quanto às conexões dos ventiladores, esses 3, tem 2 eu arranquei um para tirar o vidro, né? Depois vou colar de volta. Mais um que vai aqui. Outro grupo vão ser esses 2 de 140, que na verdade eram igual a esse, mas eu substituí para ter um pouquinho mais de poder. E um terceiro grupo que são as ventoinhas que vêm com o water cooler. Depois eu vou dizer, vou mostrar por que tem que tratar eles diferentes, mas vou começar com essas do water cooler então. Aqui só para mostrar os fãs do computador, o CPU fan é onde eu vou colocar as 3 ventoinhas aqui do water cooler e a bomba do water cooler nesse aqui de direita, a I/O pump, que é um que vai ficar girando 100% do tempo, sempre na máxima velocidade. E aqui o computador regula por pressão, por velocidade, sei lá, vai ser assim. E depois tem os LEDs ainda. Daí como que eu vou conectar os ventiladores na placa-mãe? Aqui, isso aqui vai na placa-mãe, no CPU fan, e esse que é nesse splitter aqui, cada uma das ventoinhas vai num desses slots aqui. Então as 3 ventoinhas é assim que vão estar conectadas no CPU fan. O water cooler, um dos cabos vai aqui no pump, que aí vai ficar rodando sempre a 100%. E esse outro aqui de RGB, eu conecto em uma das entradas de RGB, que são esses pininhos aqui. E novamente, seguindo o fluxo aqui, onde tem a setinha ao lado positivo lá. Daí, os 3 fãs eu vou conectar aquele splitter e eles têm também uma entradinha RGB. Só que não tem RGB para todo mundo na placa. O que acontece? Isso aqui vai ser conectado lá e esse outro cabo aqui eu vou conectar no RGB de cada ventoinha. E cada ventoinha tem uma dessa e tem uma dessa aqui para conectar um no outro. Então, um só vai na placa e os cabos vão se conectando um no outro do RGB para iluminar tudo. Então tá, continuando. Agora falando sobre as ventoinhas que estão faltando. As 3 ventoinhas aqui de cima já estão prontas. Gerenciamento de cabos belamente feito, né? Mas agora quero falar dessas aqui. Essas ventoinhas aqui são as que vieram com o gabinete. São 6 ventoinhas no total. Eu tirei 2 para colocar essas de 140. Mas vão ficar 4 no gabinete por enquanto, né? Esse ventilador aqui que vem com o gabinete tem 6 pinos, ao invés de ser 2 cabos, um para ventoinha e outro para os LEDs, 6 pinos que aí já está tudo embutido aqui. E o que acontece? Não tem na placa-mãe aqui lugares para colocar específico, né? Não, se pegar um splitter não tem. O gabinete veio com essa controladora aqui. É alimentada aqui por um periférico, né? Então a energia não tem problema. Pode botar quantas ventoinhas de 6 pinos quiser aqui. Esse outro lado aqui, onde tem data, é onde tu insere um cabo aqui e vai para a placa-mãe, que é onde tu passa a responsabilidade do controle das ventoinhas para a placa-mãe. Então tá, botei esse ventilador de volta, esse aqui de volta, conectei os 3 de baixo mais o de cima na controladora que está aqui. E esses 2 aqui de 140, não tinha muito espaço, eu botei um aqui em cima com RGB e outro aqui embaixo com o seu RGB. E agora eu vou fechar tudo e é hora de, se tudo der certo aí, vai ser o primeiro ligado oficial.
Então tá, agora é hora de ligar. Por enquanto eu vou deixar ele aqui do meu lado da minha frente, porque eu vou ter contato visual com esse aquário bonito aqui, vou poder ver o que tá errado, o que tá certo, porque tô cagado de medo de não dar certo isso, mas enfim. Vamos lá. Antes de começar a instalar as coisas, agora eu vou fazer basicamente o tutorial de montou o PC, o que fazer agora. Fazer o BIOS Update, instalar o Windows e tal, de forma que não tenha tu desacople a sua conta Microsoft. Enfim, primeiro passo aqui, antes de mais nada, vamos atualizar a BIOS, né? Tô saindo. Então, agora vamos testar. Tava tentando, né? Ai, desculpa, amigo, fiz cagada aí. E vai. Ele está vivo. Entrada HDMI 1. Ventoinhas de baixo soprando, ventoinhas laterais soprando, ventoinha traseira mandando embora, water cooler funcionando. Agora vamos às primeiras partes aqui. Primeira coisa é instalar BIOS. Mas a primeira coisa que tem que fazer aqui é ver como é que está o status do computador. Primeiramente aqui, 25 graus, um 14.900K rodando a 25 graus, tá certo que não tem nenhuma atividade, mas pô, tá excelente, que bom. Eu tava torcendo para ficar abaixo dos 50 graus, mas está abaixo dos 25 aqui, então parece que está ótimo. Se ele estivesse aumentando, aí significa que o cooler não está legal, que tem alguma coisa errada, mas até o momento parece que está tudo instalado corretamente. Próxima etapa aqui, a memória RAM. Está aqui instalado A2 B2, né? Lembra que eu instalei as memórias no DIN A2 e B2, 4.800 MHz. Por que está 4.800? Porque para acionar os 6.000 e poucos MHz, que eu já esqueci quanto é, eu tenho que vir aqui e acionar o XMP Profile. Não vou fazer isso agora, porque depois eu explico. Todo esse vídeo aqui, esse pós, vai ser baseado no canal do JZ200. É uma espécie de Line, só que mais velho. Vou seguir um tutorial exatamente igual dele, de como instalar tudo, tá? Por que eu não vou ligar o XMP Profile agora? Porque primeiro eu quero estabilidade. Apesar de que a memória está preparada para ter mais de 6.000 Hz, ainda assim é um tipo de overclock. Então, tu não vai querer ter um problema enquanto estiver instalando o Windows, enquanto estiver rodando alguma coisa. Então, tenha a segurança primeiro, ver que está tudo funcionando. Vou instalar o sistema operacional, vou fazer uns testes com o processador, com a placa de vídeo. Quando dizer que está tudo certo, está funcionando, aí eu vou e ativo o sistema Profile. Então, primeiro passo aqui, atualizar a BIOS. Vem aqui, clico F7, modo avançado. Vem aqui em ferramentas, ASUS EZ3 Flash Utility. Encontra aqui o caminho, meu flash drive. Tá aqui, Prime Z Plus Cap, o arquivo que eu coloquei dentro do meu pendrive. Want to read this file? Yes. Do you really want to update the BIOS, né? Para minha versão atual, eu esqueci de ver qual que era, mas atualizando para 1645. E aqui, processando e update. Agora ele vai ler, o computador vai se desligar e ligar várias vezes e tudo que eu tenho que fazer é pacientemente aguardar. Aqui ó, 5 minutos depois, eu achei que ia levar mais tempo, ele entrou de novo e pediu para entrar na BIOS. E tá aqui, BIOS versão 1.645, antes estava 1.4 qualquer coisa. Beleza, BIOS atualizada, agora o próximo passo é instalar o sistema operacional. Ok, antes de instalar o Windows, só mais uma coisinha aqui, eu vou no iTweaker e removo isso aqui, ó, a ASUS Multicore Enhancement, tá aqui, Auto Let BIOS Update, vou desabilitar, todos os limites deixar do jeito estoque do processador como ele quiser. Aqui na hora de instalar a linguagem, botei o teclado ABNT2, que é o meu teclado, vamos dar continuidade. Hora da chave, por enquanto eu vou pular, deixar para depois, aí pá. Aqui em vez de dar o upgrade eu botei instalar o Windows novo, aí vem para essa parte aqui, só tem um drive alocado, né, tem que botar no drive principal, então muito cuidado com isso. Como só tem esse drive, não precisa se preocupar, só next. E agora aguarda. Aqui, agora o computador reiniciou, veio para essa seção aqui. Is this the right keyboard? But não, EBNT2 aqui, vai conectar, vamos conectar a internet. Aí, agora nessa parte a Microsoft força a conectar a internet para associar a tua conta Microsoft e enviar teus dados para lá. E aí, como é que a gente vai fazer aqui esse workaround? A gente vai pressionar Shift F10 e aí vamos digitar aqui um comando para vai reiniciar e vai conseguir pular essa parte. Aí aqui eu vou digitar OBE, que é Out of the Box Experience, barra bypass NRO. Esse aqui é o comando. Beleza? Aí agora fez tudo de novo, chegou nessa opção, Let's Connect to Internet, I don't have internet, continua offline. Continue with limited setup. Aqui, enter your name.
aqui, beleza, vai ser o nome e dando next. Password, não quero nada. Microsoft Use App, não quero nada me espiando. Find My Devs, não. Aqui, Send Diagnose, não queria mudar nada, né, mas é o mínimo que aceita aqui, beleza. Improve, no. Get não, só vai dando não em tudo. Daí, agora essa parte que o Windows vai começar a instalar os drivers básicos, ele vai detectar tudo que tu tem no computador e aí vai instalando os drivers, e alguns a gente vai ter que atualizar, muita coisa a gente vai ter que atualizar depois, né, mas aí o processo sempre normal. Agora sim, próximo passo é conectar a internet e vamos atualizar essas coisas pelo sistema operacional. Agora eu vou entrar no sistema operacional, vou para a tela de Windows Update e vou baixar tudo e atualizar tudo. Agora essa parte aqui vai demorar um tempo, tá? Vai instalar várias coisas, alguns updates vão dar erro e isso tudo é porque muitos updates dependem uma coisa da outra, então vai atualizar uma coisa, reiniciar, vai atualizar outra e assim vai só depender da internet e do processamento dos updates. Daí, enquanto eu espero, eu fico brincando com as luzinhas aqui da... Mudar a velocidade da fan. Mais silencioso. Barulhento. Ok, agora o Windows instalado, atualizado. E agora eu vou pro próximo passo, que é testar o poder desse processador. Saúde, cachorro. O 14900K é uma coisa... É um Power Hungry CPU, né? Consome muita energia e, consequentemente, muito calor. E acho que a parte mais importante desse vídeo para alguns vai ser simplesmente ver se esse meu water cooler consegue rodar esse processador no Cinebench. Claro que também não depende totalmente do meu water cooler, né? Talvez os fãs do meu gabinete não sejam tão poderosos. E além disso, se eu fiz uma boa instalação do meu backplate antes, né, porque é uma coisa muito sensível que tinha que botar com certa precisão para ter um contato perfeito com o water cooler. Se não der certo, se esquentar demais o processador no Cinebench, eu vou ter muitos fatores para olhar, né? Pode ter sido o backplate que eu botei errado, pode ser do fan, esse aqui tem conserto fácil, pode ser pasta térmica, ou pode ser meu próprio water cooler que não é bom bastante, né? No caso não consigo rodar o Cinebench direito, com certeza eu vou acabar mexendo no Intel Utility para dar um undervolt nesse CPU, né? De forma segura aí, para sem perder nada de potência. Então vamos lá. Ok, hora de testar o Cinebench aqui, né? Botar o multithread. E aqui do lado eu vou monitorar com um Open Hardware Monitor, né? Na verdade o Open Hardware Monitor ele não monitora as temperaturas do meu CPU, então eu olhei na internet, tem essa outra versão aqui que é o Libre Hardware Monitor, né? Que é uma extensão e aí ele consegue monitorar a temperatura. Então hora de fazer o teste aqui e ver como é que sai. Antes de começar o teste aqui, só para dizer o que eu espero dele, né? Meio que uma avaliação para ver se o meu setup tá legal, se eu tenho cooling suficiente, né? Independente se esse cooling vem da performance do meu water cooler ou do gabinete total ou da minha perfeita instalação do meu backplate da LGA. Mas o que eu espero aqui, o que eu considero um bom resultado? Se ele conseguir chegar aí uns 2 minutos rodando com no máximo 1 ou 2 cores, talvez até 3, que chegam ao throttling, a dar throttling a 100 graus, se for isso, beleza, né? O meu medo é começar o teste, a maioria ir lá pra cima e tiver tudo quente, quer dizer que não vai estar muito estável meu setup, vou ter que dar uma arrumada. Ou pior ainda, né? Se crashar no meio, daí sim é uma preocupação melhor, né? Mas vamos ver como é que fica o teste aí, eu vou mostrar aí o resultado depois. Beleza? Valeu! 1 minuto de teste, tô vendo aqui alguns cores chegando. 5.3, 5.9 aqui, tá, alguns chegam perto de 6, né? Temperatura do sistema máxima, nem eu tô acreditando, parece uma maravilha isso, parece bom demais para ser verdade, nenhum chegou, nenhum passou de 80 ainda, mas o que eu posso notar é o meu quarto, o que dá para notar é o quarto tá mais quente, né? Essa é a primeira coisa que deu para notar, em 1 minuto já deu de ver que meu quarto tá mais quentinho. O gabinete nesse som aqui, e uma música em outro cômodo, né, claro. Essa bela senhora jogando. e por enquanto parece que tá tudo ok. Acho que deve ter dado uns 5 minutos de teste. Até agora uns 90. Teve um core que chegou a 100% por um pouquinho de tempo. Deu uma leve trotlada e já voltou a 80 graus. Enquanto é isso, tá rodando de boa. Tá de boaça mesmo. Muito melhor do que eu imaginava. Ó, 10 minutos depois, teste concluído.
o resultado, o único CPU que deu throttle foi CPU 5, mas foi só um breve momento aqui. Os melhores cores, né, são de cima aqui, geralmente chegaram nessa na máxima, não chegaram nem a 95, os outros cores, 75, 72, 71, então foi bem. Então, o que eu posso dizer do teste? Vou dizer que foi muito melhor do que eu esperava, e pelo que eu pude ver aqui, claramente o One Power Spectra segura o 14.900K, tá aprovado, show de bola. Não vou precisar fazer underclock, não vou precisar rever o setup, e acho que tá tudo certo aí, pelo menos na parte de CPU, né? Só um adendo, muitas das coisas que eu montei eu tive que consultar meu antigo build aqui para poder ver exatamente como era feito, né? Eu montei isso aqui há 10 anos atrás e até hoje me serve muito bem, né? E esse gabinete aqui, Corsair Carbide 540R. Então, para todo mundo que olha pensa que é um servidor. Também é um gabinete com divisor, né? Cabos, bagunça e fonte para um lado e as peças para o outro. Mesmo que depois de 10 anos muitas das coisas aqui tenham ficado talvez obsoletas com o tempo, né? Um 4690K, memória DDR3 ainda e uma GTX 970. Mas com certeza esse gabinete aqui não está obsoleto. A única coisa que ele não tem são entradas de ar embaixo, mas fora isso, olha, um gabinete maravilhoso que me serviu muito tempo e vou continuar usando bastante ainda. Bom, acho que consegui mostrar certinho todos os passos como montar um computador do zero. Mostrei a montagem, como instalar o sistema operacional. Testei o CPU, né, e passou em todos os testes sem esquentar demais, né, que para um 14900K é excelente. Mas agora está na hora do principal, né, testar o poder dessa placa de vídeo aqui. Vamos ver se ela roda alguns joguinhos aí, vamos ver como é que vai ser o desempenho dela. Isso. Fiz um triângulo aqui na tela agora. Bom, mas enfim, vamos ver o desempenho dela em alguns jogos aí. Vou botar pra rodar agora. Bom, e esse é o final do meu vídeo. Como podem ver, deu tudo certo aqui, rodou bem pra caralho os jogos, foi legal pra caramba. Valeu muito a pena fazer esse build. Pretendo usar ele por uns 10 anos no mínimo aí, rodando todos esses jogos no máximo. Como podem ver também, eu tô um pouco mais velho, né, do que quando comecei a fazer o vídeo, porque comecei tudo em 2024, logo que montei, deixei 90% pronto e larguei tudo. Aí só agora, 2 anos depois que eu concluí. Mas é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa, espero que o vídeo tenha sido útil para algo e é isso. Muito obrigado e valeu, até a próxima.